Rondônia Educação, das Faculdades Integradas Aparício Carvalho, Finca e da Metropolitana. Nós estamos pelo canal 12 da TV a cabo e também pelo canal 65 da TV aberta. E você também pode nos ver e ouvir pela faculdade, pelo site da faculdade, pelo www.finca.com.br e www.metropolitana-ro.com.br. Muito se fala do nosso estado de Rondônia, um estado de amor pelo Brasil. E a gente, por vezes, no nosso programa, tenta levar para você que ainda não conhece, um pouco desse estado maravilhoso que muitos de nós adotou como sendo de coração. Com suas belezas, com sua exuberância, com tudo aquilo que o estado de Rondônia tem para oferecer para você. Um ponto equidistante, uma vez que muitos de nós também acham que Rondônia é muito longe. Mas longe do quê? A partir de que ponto você vê o que é longínquo? Hoje conosco é ele, Júlio Olivar Benedito, que nasceu no dia 14 de junho, na cidade de Poço Fundo, em Minas Gerais. É o 12º filho de Domingas e de Antônio. É morador de Rondônia desde 1998 e também oficialmente cidadão de Machado, Minas Gerais, e aqui da cidade de Porto Velho, que ele adotou como sendo a sua segunda cidade, o seu segundo estado e aquele que hoje ele cuida para mostrar para você que mora em qualquer lugar desse país e desse mundo o quanto é importante o nosso estado de Rondônia. Olivar, muito prazer em tê-lo aqui conosco, muito obrigada pela sua presença, sei que a sua agenda é complexa, mas muito obrigada por estar aqui conosco. Imagina, né? Rondônia para você, o que Rondônia é o meu estado, aí só fazendo uma retificação, não é o segundo, é o primeiro estado, tá aqui, ó, sempre presente e vivo no coração, na memória, onde quer que eu vá. Eu levo Rondônia comigo, com a obrigação, mas com a satisfação, sobretudo, assim, de difundir, de divulgar, enaltecer esse estado que é maravilhoso, que é a Canaã, a terra prometida, né, de tanta gente que aportou aqui, vindo de tantos lugares, e encontrou aqui a sua bonança, a sua possibilidade de prosperar em sua carreira e também de ter uma vida melhor, né? Então, Rondônia é um estado maravilhoso, é a nossa Canaã, a nossa terra prometida, um estado abençoado. Papel da Dona Domingas na sua vida? É essencial. Minha mãe era uma pessoa empreendedora dentro da humildade dela, uma pessoa com uma sensibilidade, adorava cultivar flores, adorava os animais, tinha um olhar poético para a vida. Então isso eu trago comigo, eu acho que isso é salutar. Em qualquer empreendimento, em qualquer ação, a gente precisa ver no próximo a extensão de nós mesmos e ver assim na natureza assim, o maior patrimônio que a gente possa ter, a possibilidade de ouvir os cânticos, de ouvir as coisas, de perceber as cores. Isso é dom de Deus. Eu trago aqui na minha veia essa coisa da minha mãe, da Dona Domingas, que gostava muito dessa coisa. Como locutor de rádio, você era de AM ou FM? Comecei numa AM, comecei aos 16 anos numa rádio AM, rádio difusora AM da cidade de Machado, sul de Minas Gerais, e depois passei por algumas FMs e só trabalhei numa AM, em várias FMs. Mas tem coisa mais gostosa do que trabalhar na AM, que a gente tem aqui contato direto com o povo mesmo aqui. Adorava. Ele te escuta, ele é amigo, ele é colega, ele te responde. Eu era no tempo do LP, era uma coisa deliciosa, você ali fazendo a seleção junto com o programador, né? E ali essa faixa 2, faixa 3, não sei o quê. E saber que aquilo de alguma forma ia despertar o coração das pessoas, sobretudo as pessoas simples, que são as pessoas que ouvem rádio AM, né? Naquele tempo já eram donos de casa, as pessoas simples. Que acho que é o público mais, assim, que você mais interage, com né? certeza. Eles são amigos que mandam teus. cartas, né? Que mandam cartas, que quer saber de ti. É uma relação muito amistosa e muito verdadeira, porque você se sente em alguns momentos partícipe das famílias que lhe acompanham através do rádio. Eu tinha um prazer imensurável assim, com o rádio AM, de trabalhar em rádio AM, e a rádio me propiciou muita coisa, me propiciou o envolvimento na questão política, me fez um ser humano melhor, as relações públicas, que eu tenho facilidade de ter esse trabalho nesta área de relações públicas, eu devo ao rádio todas as... Ainda dentro dessa situação toda do rádio da AM, que é essa situação do teu colega lá, a gente dá o tempo, bom dia, Dona Maria, bom dia, seu João, e todo mundo conversa com a gente até dá o tempo também, né, para eles nos responderem. Alguma música da época que você estava lá, e me permita chamar de você, claro, é você mesmo, na informalidade do programa, mas existe alguma música que você tocava e as pessoas falavam assim, nossa, essa é da minha vida, toca de novo? Não, o tempo que eu trabalhava no rádio em 89, era novela Top Model, a novela das 7. Ali? Né, rapidinho, ali, 2 anos atrás. Ali. 1989. E a música que mais tocava naquele ano era Hey Jude, do Kiko Zambianchi.
era a música que mais tocava. Então, às vezes, eles pediam várias vezes, mas eu já toquei, meu Deus do céu, a música, mas tinha que tocar mais de uma vez a música. Foi a música mais executada do ano. Astronauta de Mármore, do Nenhum de Nós, era uma música que se tocava muito naquele tempo. Mas eu lembro da primeira música que eu toquei no rádio, em 89, era uma música da Cyndi Lauper, eu não me lembro o nome. Mas era uma música da Cyndi Lauper. Então, isso marca a vida da gente, né? Era final dos anos 80, uma década muito musical, né? A década de 80 ela foi extremamente musical, as bandas de rock, Ira, RPM, Roupa Nova, tudo isso. E tinha aquela música que a gente anuncia que, por inúmeros pedidos que não houveram, mas que a gente gosta, você tocava de novo? Ah, sempre rolava. Por exemplo, eu já nasci retrô. Eu já nasci gostando de coisas que não são do meu tempo. Por exemplo, Gilberto Gil, a música Não Chore Mais. Virava e mexia, já fazia 10 anos que ela tinha saído de cena, a música de 79. Virava e mexia, eu enfiava ela, porque era uma música assim que eu apreciava muito. E falando em relação à música do Gilberto Gil, Não Chore Mais, por ela ter um cunho político muito grande e você ter uma vivência dentro da área política. Me recordo, algum tempo atrás, eu vi na televisão uma banda de axé, forró, nada contra, todos os ritmos são favoráveis à cultura de cada povo, cada pessoa tem um gosto. Mas eu me lembro de uma pessoa falar assim, nossa, uma música sexy. E ele esquecia toda a musicalidade, a poética, Nem sabe o que está cantando. Não sabe. Quando ele fala Não Chore Mais, é para menina e esquece todo o problemática política que envolvia o Brasil. Exílio, né? Isso, da Tropicália, principalmente. Essa música para você te serviu em algum momento do teu caminho político para te mostrar o que foi a ditadura, o que foi depois das diretas já que você também, ainda que jovem, você acompanhou isso. Te mostrou, te deu algum norte, as letras que tocavam, por ser retrô, as letras que tocavam na Tropicália em virtude da política nos dias de hoje? Todas elas, lembro de uma a uma, assim, as músicas que influenciavam o meu pensamento na época, como as músicas do Chico Buarque de Holanda, do Geraldo Vandré, do Gilberto Gil, eram músicas assim que eram inspiração para a luta, né? Eu me lembro dos primeiros adesivos fixados numa frota constituída em sua maioria na época de Fusca, de Brasília, de Variante, de Cinca, Chambord, que ainda havia alguns, esses carros, a movimentação toda com adesivo Direta Já, né? Tancredo Neves lançou a Direta Já junto com o Franco Montoro e o Teotônio Vilela, na cidade de Poços de Caldas, que era uma cidade vizinha à minha, onde eu morava, no sul de Minas Gerais. E que toda grande revolução acontecia ali, né? Uma revolução, né? As praças permeadas de pessoas e todo aquele agito, né, em função daquele movimento assim, que culminou na eleição ainda pelo colégio eleitoral do Tancredo Neves. E eu participei, embora pequeno, foi em 1985 isso, eu tinha, portanto, 12 anos de idade, mas eu tenho foto ao lado do Tancredo. Eu tenho foto com 10 anos de idade, em 1982, quando ele foi candidato a governador do estado em que eu nasci, Minas Gerais, e eu tenho uma foto com 10 anos de idade ao lado dele. Então já tinha essa tendência assim, a buscar esse caminho assim, político, assim, com muito idealismo, com muita inspiração, né? Era uma coisa inspirada, não é uma coisa motivada, conforme é hoje, em sua maioria, infelizmente, assim, motivada por fatores inconfessáveis, né, infelizmente. E essa coisa do idealismo, da boa vontade, do engajamento, eu acho que foi se perdendo ao longo dos anos. Tudo que aconteceu, né, nessa parte política, da gente falar de Tancredo Neves, da política em si, da luta das pessoas, do jovem ir lá, pintar a cara, ir para a rua, pegar a bandeira do Brasil, a situação que nos Estados Unidos, enquanto ali, eles mostravam que a bandeira tinha que ser a blusa, vamos ser, aqui no Brasil era totalmente arbitrário, não se podia, era crime. Para você, qual a simbologia da bandeira nacional? Ela diz muito, mas ela é equivocada. Porque, veja, o lema do Brasil, se você partir do princípio que ele é calcado em preceitos positivistas de Augusto Conte, deveria ser ordem, progresso e amor. Porque esta é a filosofia contista. Eles tiraram o amor da bandeira, puseram ordem e progresso. E até o nosso hino tem uma coisa militaresca, né? Ela é uma marcha militar, né? E esse lema da nossa bandeira, tiraram dali o amor. Então ficou ordem e progresso apenas. A ordem como princípio, o progresso como fim, né? Mas você acredita que as pessoas, naquele momento, elas conseguiam entender a filosofia? Entendiam, porque Benjamin Constant, que foi o grande pai do pensamento republicano, 1889,
era um catedrático, então todas essas pessoas eram influenciadas pelo pensamento contista. Elas sabiam exatamente o que estavam fazendo. Então, mas o amor era uma coisa, falar de amor era piegas, sabe, eram pessoas extremamente racionais. Tem aí, né, a igreja positivista, da qual inclusive o Marechal Rondon fazia parte, inclusive, ele que levou a mensagem, inclusive para a Marinha, comunicando oficialmente, já que todos sabiam, né, mas oficialmente ele comunicou, a mando do Benjamin Constant, que era o seu professor, que naquele momento em diante o Brasil passava a ser uma república. Então eram pessoas extremamente versadas em muitas línguas e história. Que entendiam a filosofia, mas infelizmente alguns dos políticos aqui não conseguiam interpretar aquilo que se falava. Mas ainda assim, a bandeira é maravilhosa, é a mais bonita do mundo, né? Eu acho que é a mais colorida, é a mais bonita, e o nosso hino é maravilhoso. Você sabe que no começo dos anos 70, se falou em mudar o hino brasileiro para algo mais popular, com uma música, inclusive, que era de uma dupla, tida como pelega do regime militar, que era o Dom e Ravel. Nossa! Aquela música, Eu Te Amo, Eu Brasil, Eu Te Amo. Eles queriam fazer um plebiscito, então chegaram a cogitar essa possibilidade para mudar o hino brasileiro. Né? Mas ele só ia ratificar o que era, porque ele fala, né, meu coração é verde, amarelo, azul e branco, e a gente vai. Bom, nós estamos hoje no programa Rondônia Educação, pela TV Porto Velho, pelo canal 12, pelo canal 12 para ver a cabo e também pelo 65 da TV aberta. Você também pode nos assistir e nos ver também pela internet. O nosso convidado de hoje é Júlio Olivar, ele que é superintendente de turismo aqui no nosso estado de amor pelo Brasil, que é Rondônia. A gente volta já. Faculdades Integradas, Aparício Carvalho, Finca e Metropolitana. Então, nós estamos na TV Porto Velho, no programa Rondônia Educação, pelo canal 12 via cabo e também pelo canal 65, canal aberto. E eu não vou mais esquecer o 65 e falar 67, porque você já sabe que é o canal 65 e o nosso diretor, o Neto, ele fica rindo, mas ele ri porque ele não quer que eu diga a minha idade. Se eu falar que é o canal que a gente apresenta, aí fica muito fácil. Bom, hoje a gente tem um convidado especial que vai falar com a gente a respeito da vida e também do nosso estado de Rondônia. Júlio Olivar, quando a gente fala de Rondônia e a gente fala do Vale do Guaporé, a gente lembra de belezas, assim, de coisas fantásticas. O que mais chamou a atenção nas tuas idas e vindas nesse interior de Rondônia? O Vale do Guaporé é um santuário ecológico, né? Um santuário ecológico, uma extensão de cerca de 1.300 quilômetros, nasce no município de Pontes e Lacerda, no Mato Grosso, e atravessa alguns municípios de Rondônia e culmina aqui no nosso estado, trazendo em seu bojo não só as águas maravilhosas, que tem os peixes gigantes da Amazônia, que é o que efetivamente mais atrai turistas ao estado, é a pesca esportiva que mais atrai turistas, mas mais do que isso, o Vale do Guaporé, no seu entorno, tem muitas histórias, por exemplo, comunidades quilombolas, o Forte Príncipe da Beira, fica à margem do rio, no município de Costa Marques, e muitas tradições indígenas, uma cultura muito própria daquela localidade, então é assim um manancial, uma riqueza enorme, assim, que às vezes nem os próprios rondonienses sabem que existe aqui no nosso estado em toda a sua diversidade. Quando a gente fala de Costa Marques, para mim, um dos lugares mais lindos de Rondônia, na sua diversidade cultural, na sua diversidade mesmo dentro da biologia. A gente tem o forte hoje, que ele é mantido ainda, né, pelos portugueses, e a gente lá também tem, não sei se ainda tem esse ano, mas tinha um berçário de quelônios, que era mantido pelos franceses com um tipo de convênio com o Brasil. As pessoas ainda, quando você viaja para fora daqui, eles perguntam se a gente tem onça no meio da rua? Pois é, perguntam, né? Às vezes a gente tem uma estimação, né? Fica na porta. Às vezes de brincadeira, às vezes por ignorância, e às vezes por realmente não entender o Brasil em toda a sua dimensão. Há muita gente que vive no sudeste do Brasil e acha que fazer uma viagem é pegar a estrada e percorrer 300 quilômetros. Até a nossa relação com a distância aqui no norte é diferente. Por exemplo, eu moro a 700 quilômetros do local onde eu trabalho. Eu moro em Vilhena, cidade de Vilhena, ao sul do estado, e sou radicado por força do trabalho
aqui no município de Porto Velho. Eu vou para o Vilhena no final de semana, retorno. Mas pra gente é tudo muito rápido, né? Porque eu vou fazer audiência em Paraná, a pessoa fala, eu falo, não, mas eu vou e volto no mesmo dia. E as pessoas lá falam, nossa. Não, o pessoal vai sair de São Paulo para o Rio de Janeiro, ou vai de ponte aérea, ou se prepara 15 dias, faz a mala, deixa a mala pronta uma semana antes, acho que isso é uma viagem. E a gente aqui já fala, tô indo, cheguei. Cheguei. Então o povo que veio a Porto e Rondônia é um povo mais empreendedor, mais corajoso, tanto que é cheio de gaúcho aqui. E o povo gaúcho, sobretudo radicado no sul do estado de Rondônia, é um povo demasiadamente empreendedor. Não há um estado brasileiro que não haja centro de tradições gaúchas, o que denota que eles valorizam muito a sua cultura, a sua religiosidade, tudo isso. E eles vão aonde eles podem progredir, Onde né? eles podem progredir. E então é a prova. E Porto Velho, diferentemente assim do restante do estado, é um município que tem muitos nordestinos, sobretudo gente do Rio Grande do Norte, cearense, até em função da nossa genealogia, né, que é constituída de soldados da borracha, misturados com os caboclos, com as pessoas que vieram para edificar a Estrada de Ferro Madeira Mamoré, que fez 100 anos no ano passado, e Porto Velho fará 100 anos no ano que vem. Então nós estamos no meio assim, de 2 centenários da Estrada de Ferro e da cidade de Porto Velho. E a Porto Velho já nasceu sendo cosmopolita, nasceu com a mão de obra de 20 mil trabalhadores, vindos de mais de 50 pátrias para fazer essa estrada, além de que vieram para cá os soldados da borracha. E aqui... A herança de Tabajara, né, que é um distrito, mas genuinamente inglês, né? Sim, todo mundo aqui ali. Ao lado da cidade de Porto Velho havia uma outra cidade que foi extinta em 1945, que era a cidade de Santo Antônio, Santo Antônio do Rio Madeira, e essa cidade que existiu efetivamente, se não me falha a memória, de 1912 a 1945, era uma cidade que teve 10 prefeitos, que tinha Câmara de... Era uma cidade, efetivamente, que tinha jornal, que tinha tudo, era uma cidade consolidada. E essa cidade, a sua grande maioria de moradores era de portugueses que vinham sobretudo dos municípios de Belém do Pará e de Manaus. E eram pessoas letradas, pessoas que vieram para cá implantar os seringais. Os trabalhadores, de uma forma geral, eram geralmente bolivianos, mas quem mandava, o prefeito, o pároco, todo esse pessoal era em sua maioria, descendentes de portugueses. Então, aqui nasceu uma misturada danada, né? Porto Velho, especificamente, era um ponto isolado do mapa, posto que 7 quilômetros para frente já era Mato Grosso, então havia uma crise de identidade, né? As pessoas que estavam aqui tinham que recorrer a Cuiabá, que estava aqui, não, que estava em Santo Antônio, tinha que recorrer a Cuiabá, que era de fato e de direito a capital dessa região toda. E era tudo muito distante, muito né? Distante, mas já tinha Porto Velho logo a 7 quilômetros, cuja capital era Manaus, né? Então havia uma crise de identidade, uma misturada danada, uma crise de identidade, uma falta de representação política. Naquela época, o município de Santo Antônio do Rio Madeira era o maior município do planeta Terra. Ele era um município pequeno, que chegou a ter 15 mil habitantes, mas cuja área territorial ia até o município de Vilhena, quer dizer, uma área do tamanho do estado de São Paulo. E as pessoas que nos veem e nos ouvem, por ser retransmitido para várias faculdades, a curiosidade da situação do Porto do Velho, que se transformou em Porto Velho. Um dos nossos poetas do estado, Silvio Santos, salvo engano meu, ele tem uma música dele que fala isso, que era o Porto do Velho, que acabou crescendo tanto que virou Porto Velho. Fala para mim um pouco sobre essa situação. Eu não sei muito dessa história. Dizem que é lenda, que era o velho Pimentel, né? O velho que tinha um porto, e enfim. O que eu sei é o seguinte, é que já havia um porto, desde os tempos dos jesuítas, que foram os primeiros a desbravar aquela região de Santo Antônio, havia um porto lá naquela região. E o ponto inicial da Estrada de Ferro Madeira Mamoré não seria em Porto Velho, seria lá nesse local, nessa localidade. Mas pela questão de lá haver muitas cachoeiras e que, portanto, não havia como atracar as embarcações maiores, foi mudado o ponto inicial da Estrada de Ferro Madeira Mamoré para o local que é hoje, o ponto inicial ali no centro histórico de Porto Velho. E ali diziam que havia um porto desse velho Pimentel, mas não há registros históricos dessa Mas o figura. fato da gente lembrar que houve uma pessoa que se chamava Pimentel e que fica na memória das pessoas, eu acho que isso é gratificante para a cidade, né? Claro, e tem eu não sei de quem é o pensamento, mas fala que quando a lenda se transforma, fica maior do que a história, publica-se a lenda, né? E a lenda é que faz parte da nossa vida, né? Publica-se a lenda. Quando você chegou aqui no estado, você já tinha um pensamento e você trabalhou em várias áreas, não só aqui do governo, mas também dentro do estado. Mas no governo você teve uma trajetória.
e a sua trajetória do turismo. Agora você volta para a área do turismo. Existe algum projeto, existe alguma coisa nova que vá modificar em alguma situação assim para as pessoas de fora nos conhecerem melhor? O grande desafio consiste em aparelhar o Estado. Nós temos um aeroporto que é de direito internacional, mas não o é de fato. A Setur está trabalhando nesse rumo, está trabalhando para que nós tenhamos um aeroporto internacionalizado de fato, com voos inicialmente para Trinidade, que é uma cidade boliviana, e ali haverá conexões para todas as capitais da América do Sul. Este é um ponto. Que a gente tem uma deficiência muito grande relacionada a horários de voo aqui, né? Exatamente. Então, o aparelhamento com relação à questão aeroportuária, a questão das nossas vias também, que já existe um grande projeto para melhorar, e já está melhorando em alguns trechos da 364, é salutar para que efetivamente nós possamos trabalhar o turismo. Todos os pontos indutores de turismo, até então trabalhados como pontos indutores de turismo no estado de Rondônia, eram pontos longínquos. A exemplo do próprio Forte Príncipe da Beira, da cidade de Guajará-Mirim, que fica na fronteira com a Bolívia, uma cidade que tinha problema de acesso. A Setur, nessa gestão, ampliou, né, o mapa turístico do estado de Rondônia, criando novas instâncias, novos roteiros. Até a nossa chegada à Setur, a cidade, por exemplo, de Ouro Preto do Oeste, não era tratada como cidade turística. Agora, não só é tratada, como nós vamos oficializá-la como instância turística, vamos entregar neste sábado, dia 14, inclusive, o título a ela de instância turística. Então, existem outros pontos que são hoje tratados e que ampliam o nosso rol de atrativos turísticos no estado. Estou mencionando Ouro Preto, mas tem Vilhena, cujo clima é o mais ameno do estado de Rondônia e vai se transformar numa instância climática. E é o mais próximo da região do sul, né, do Brasil. Exato, fica a 14 quilômetros já da divisa com o Mato Grosso. É uma cidade, inclusive, cuja cultura, agricultura, o jeito de ser do povo é muito próximo do pessoal do Centro-Oeste, né? Por conta dessa proximidade com o Mato Grosso, com a agricultura de grão, soja, milho, girassol, tudo isso eu acho que aproxima, né? Então, e aqui em Porto Velho nós vamos estar trabalhando, já estamos trabalhando, para a revitalização do prédio do relógio, que é um prédio... Esse turismo em ação, que é um projeto. É um projeto de revitalização de prédios históricos. Começando pelo prédio do relógio, que vai se tornar a Casa do Turista, será um espaço aberto ao público, vai acomodar o Museu da Pessoa, que é algo inédito, são poucos museus da pessoa que existem no Brasil, não chegam a 5, e nós vamos estar abrindo o nosso, até para ratificar a nossa posição de um estado que é ocupado por pessoas de todos os cantos do Brasil e do mundo. Então a gente precisa registrar a memória dessas pessoas, a história dessas pessoas, a biografia dessas pessoas, porque elas trazem em seu bojo muitas informações que, se nós efetivamente não registrarmos através do Museu da Pessoa, nós vamos estar perdendo o que nós temos de melhor, que é a memória das pessoas, maior do que Isso é uma falha, né? Porque assim, a gente sente muita falta em Porto Velho, no estado de Rondônia como um todo, dessa memória registrada, para que as pessoas de fora venham aqui e saibam. A gente vai em outros estados, a gente vê isso muito. Aqui a gente ainda tem uma deficiência, né? Temos. E nós, a Setur, também trabalhamos para que pudéssemos... Nós vamos abrir dentro de alguns dias o Museu de Guajará-Mirim, que é o museu da estação da ferrovia, Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Então a questão da museologia nos é muito cara. O governo da cooperação, o atual governo do estado de Rondônia, também vai transformar, inclusive, a própria sede do governo, que é o Palácio Presidente Vargas, no Museu Estadual de Rondônia, já no fito de estabelecer, assim, essa valorização que se deve ter pela nossa memória, pela cultuação da nossa memória, né? E o Museu da Pessoa será um museu virtual para captar as pessoas em sua viva voz, para que nós possamos ter, através dessas pessoas, uma percepção da história, do seu meio e de todas as informações que elas trazem consigo. Bom, nós estamos no programa Rondônia Educação pela TV Porto Velho, pelo canal 12 e também pelo canal 65 da TV Aberta. Nosso convidado de hoje é o Júlio Olivar, uma pessoa inteligentíssima que está falando para a gente um pouco sobre a nossa história, mas realmente uma pessoa inteligentíssima, de uma memória fantástica e de uma linha de pensamento que é difícil de encontrar nas pessoas. Está no lugar certo, porque o turismo é isso, é você entender um começo, um meio e um próprio fim. Mas não que necessariamente seja assim. A gente volta já. Faculdades Integradas Aparício Carvalho, Finque Metropolitana, TV Porto Velho, pelo canal 12 na Via Cabo e 65 na TV Aberta.
Os povos da Amazônia. Quem são os povos da Amazônia? Fala-se muito dos índios, dos ribeirinhos, fala-se também das pessoas que estão aqui. Falam de todos e de todas as pessoas. Mas quem são? Quais são essas pessoas? Ao meu ver, os povos da Amazônia sou eu, é você, é todo aquele que veio para cá para poder fazer a vida e tirar o seu sustento do lugar onde ainda tinha a possibilidade. Enquanto em vários outros lugares do Brasil a gente é mais um, aqui, se a gente quiser efetivamente, nós somos um. Sinais de Fumaça, fala para mim. Sinais de Fumaça. Sinais de Fumaça é um livro do Monte Hill, que era um correspondente do The Washington Post, né? Você ganhou inclusive prêmio por poder dar informações a respeito do livro. Era um jornalista que escreveu esse livro. Desculpe, eu me confundi. Era o Último da Tribo, que era um livro do Monte Hill, desse correspondente, mas é porque o tema é similar. É congênere. Esse Último da Tribo, esse Sinais de Fumaça é da jornalista Inick. Ela fez o livro e você prestou auxílio em relação... Esse livro não tem, inclusive, ele em língua portuguesa. Não, ele não tem, não é feita a tradução. É um livro maravilhoso, um livro de 500 e tantas páginas que documenta a trajetória, sobretudo, dos Nambiquara. Aliás, os índios Nambiquara foram os mais documentados por sociólogos, antropólogos do mundo inteiro, como Levi Strauss, por exemplo, com o seu... Tristes Trópicos, que é uma verdadeira bíblia do mundo da sociologia, e ele escreveu esse livro em 1938 através de uma pesquisa de campo que ele fez junto aos povos nambiquaras na região do Cone Sul, né? Hoje a região do Cone Sul do estado de Rondônia, então região pertencente ao Mato Grosso. E tantos pesquisadores, né, andaram por aqui em busca de informações sobre os povos indígenas. Hoje em dia, aqui em Rondônia, a língua nambiquara é falada apenas por 15 falantes, só tem 15 falantes, e nós somos muito precários. E existe um registro? Existe um registro delas? Existe, mas na França. De um doutor em linguística, cujo nome Henry alguma coisa, eu não me lembro o nome. Mas existe o registro da língua? Existe. Ele fez um vocábulo publicado na França. Ele conviveu com os Nambiquara por um período grande, de 8 anos, uma coisa assim, 6, 8 anos. Fui pego de surpresa com a indagação, assim, não pesquisei, mas eu sei assim que existem registros, mas não no Brasil. Eu acho que o universo acadêmico nosso ainda ele é precário nessa questão dos estudos relacionados à linguística e tudo mais atinente aos povos indígenas da Amazônia e de Rondônia em específico. As nossas tribos hoje aqui, elas têm esse registro histórico delas, o Uauau e outras tantas que nós temos aqui, elas expõem isso, elas têm um meio de comunicação? Passa de geração a geração, mas ainda há uma deficiência documental. A tribo mais avançada nesse aspecto é a tribo dos índios Suruí, no município de Cacoal, na terra indígena 7 de setembro. Nesta terra indígena, aliás, mora o cacique. Ele não gosta desse título, ele diz que é coisa americana, esse negócio de cacique, mas ele é o líder maior lá, só para as pessoas entenderem, seria o cacique dos Suruís, que é o indígena Almir Suruí, altamente reverenciado mundo afora, já foi... recebeu encomenda da rainha da Inglaterra, já apareceu em capas de revista de circulação nacional, já foi tido como um dos 100 personagens mais influentes do Brasil e é um rondoniense que hoje vende carbono para uma indústria, uma perfumaria nacional muito importante, é uma figura que cultiva café em sua tribo, é bastante empreendedor, café orgânico, sempre zelando para a questão ambiental e que tem também foco na questão do ecoturismo, né? Que faz da sua tribo também um aporte de recepção ao turista. E, aliás, a maioria dos turistas que vêm para Rondônia, a maioria, sobretudo dos turistas estrangeiros que vêm para Rondônia, dos turistas nacionais, o que eles mais gostam é a pesca esportiva. Agora, os turistas estrangeiros vêm a Rondônia, sobretudo, em busca de informações antropológicas, arqueológicas e indígenas, né, que acabam se fundindo e confundindo com a questão antropológica, arqueológica. Dentro da antropologia e principalmente dentro da arqueologia, nós temos aqui sinais dos Incas, muito forte, principalmente na região de Alta Floresta, ali no distrito de Hidrolândia, naquela região. Tem algum estudo já que alguém está fazendo relativo a isso? Hoje eu estou ruim de memória, mas o professor Joaquim é um... Eu queria metade da sua memória ruim. Obrigado. Ele é um arqueólogo autodidata, o professor Joaquim, ele é radicado, ele é um farmacêutico,
radicado no município de Alta Floresta e no município, desculpa, de Rolim de Moura, e pesquisa esses resquícios dos povos incas na região de Alta Floresta. E existem muitos resquícios, altares, né, onde eles faziam as contemplações dos seus deuses, muito material lítico, inclusive naquela região de Presidente Médici, existem 120 sítios arqueológicos e na região, agora me esqueci o nome também, de um distrito pertencente ao município de Presidente Médici, Riachuelo é o nome do distrito. Esse distrito já é tombado pelo IPHAN e reconhecido assim, como sendo de um sítio arqueológico. Muito importante. Isso é importante para as pessoas saberem, porque às vezes as pessoas chegam aqui, elas falam, mas tem pesca? Não, nós não temos só pesca. Não. Pesca é um dos atrativos que nós ficaríamos muito felizes que as pessoas viessem, né? Há uma particularidade que eu vivo mencionando nas vezes em que concedo entrevista, assim, eu faço questão de falar que o nosso Rio Madeira, além dos peixes apropriados para a pesca, os gigantes da Amazônia, nós temos 300 espécies de peixes que sequer foram catalogados pela ciência ainda. O Rio Madeira tem 800 espécies de peixe. É o rio que tem mais espécies de peixe no planeta Terra. E 300 delas sequer ainda foram catalogadas, estão sendo de uma beleza, né? De uma beleza. Uma beleza extraordinária. Então, Rondônia é muito mais do que a natureza. As pessoas perguntam, lá tem onça, tem também onça. Também tem boto também. Tem boto cor-de-rosa e tem cinza. Costa Marques você vai lá, tem índio. Tem índio. A gente não usa cocar. Mas a gente tem. Mas se quiser também, ó, a gente faz sem problema nenhum. Nós temos belezas naturais que são muito importantes, mas nós temos uma cultura, né? Mas temos também turismo de negócios. Aqui em Rondônia existem grandes empreendimentos. A usina do Rio Madeira, por exemplo, vai abastecer boa parte do Brasil. Rondônia, que até 10 anos atrás, 13, até 2000, tinha problema de energia elétrica num determinado dia pela frente. Eu morava em Vilhena, a partir das 6 horas da tarde, cada dia era um bairro que tinha contingenciamento de energia elétrica em função da energia ser fornecida por motores. Eu morava em Costa Marques, 6 horas da tarde não tinha energia para ninguém. Ou você tinha motor ou tchau. Pois é. Então, nós que tínhamos essa precariedade toda, hoje vamos fornecer energia para o Brasil. Isso então, assim, segundo Darwin, que a gente estava comentando aqui agora há pouco com outro pessoal, essa evolução do Estado, e rápido. Isso foi fantástico, Rondônia, né? Foi emancipado em 1981, ou seja, 32 anos atrás apenas, né? 32 anos atrás apenas que nós somos estados, ente federativo, independente e então é muito pouco tempo para essa construção. As pessoas que vieram para cá, os homens e mulheres que vieram para cá trabalhar nessa evolução que nós fizemos por intermédio deles, de uns virem, outros irem, acho que a gente deixou um legado, né, de trabalho, de serviço, de amor mesmo por esse estado. Qual a coisa que você acredita que você tem com você, que você fez pelo estado de Rondônia, que até hoje você fala, nossa, eu fiz, sem modéstia, sem nada, eu fiz, fui eu quem fez e tá lá. Olha, eu diria modéstia. Desculpe a expressão, é uma brincadeira apenas, senão vai parecer pretensioso, mas modéstia, as favas, eu acredito que fiz muito pela educação do Estado de Rondônia. Como secretário do Estado de Educação, eu poderia pontuar, por exemplo, que quando eu cheguei à educação, 80 escolas não tinham sequer merenda escolar. Eu regularizei essas escolas, eu implantei a gestão democrática, elegendo diretores e vice-diretores, mais que dobrei os recursos voltados para o transporte escolar. Um grande problema que nós tínhamos era a falta de transporte ofertado na porta da casa dos meninos e meninas que dependem da nossa rede estadual de educação. E nós fizemos esse trabalho. Comecei a implantar as escolas em tempo integral, hoje são 17, eu implantei 16 delas no meu primeiro ano. Tudo com economicidade, o que chamavam de formação continuada, na verdade, era um curso de autoajuda que gastava milhões de reais dos cofres públicos. Eu acabei com isso, disciplinei, fiz com que os professores voltassem, mais de 2.000 professores voltassem, mas não pressionando ninguém. Criamos foi estímulo, gratificação e tudo mais. Eu fiz muito pela educação. No período em que fiquei lá, foram apenas 13 meses, mas eu posso dizer o seguinte, que foi um período revolucionário, com economia e com eficiência. As ações que ainda, algumas delas colhem resultados ainda hoje, por exemplo, a ação continuada, que é o plano de carreira da categoria, que lutaram quase uma década para fazer e não conseguiram, e nós implantamos com pouco tempo, porque envolvemos o sindicato, porque tínhamos um diálogo muito franco, aberto e respeitoso
para com a categoria e nós conseguimos fazer muita coisa. Coisas que antes de mim faziam custando 11 milhões de reais, como os jogos escolares, eu fiz gastando 5 milhões, porque não aditivava recursos para a mídia para fazer propaganda da atuação do secretário. Até por conta disso, muitas vezes apanhei de alguns veículos de comunicação, de algumas pessoas assim mercenárias, né, que esperavam mais de mim no que tange a questão de financiar alguma coisa que não vale a pena a gente minuciar aqui. Mas o fato é que fiz e faria tudo de novo. Contratamos mais de 1.500 professores naquele curto período para que não faltassem professores em disciplinas tão precárias como química, física, línguas. A gente tentou fazer, às vezes até correndo algum risco, porque existem autoridades que são demasiadamente legalistas e alguns órgãos de controle também que são dados ao legalismo em detrimento assim, da necessidade da população. E às vezes esse pseudo-legalismo custa mais caro para a população e para os cofres públicos do que a atuação de quem efetivamente tem postura ética, mas no entanto não deixa de ser assertivo, de ser proativo e de ter coragem de fazer. E isso eu tive coragem. Se tem alguma coisa que eu tenha orgulho, vamos dizer, orgulho é uma palavra feia, mas eu tenho orgulho de dizer que fui um bom secretário de Estado da Educação. Bom, nós estamos no programa Rondônia Educação pelo Canal 12. Como professora há mais de 2 décadas, eu posso dizer que para você estar à frente de qualquer cargo, mais do que o título que você tem que ser administrador. Se fosse assim, muitos dos estados, muitos dos municípios estariam muito melhor administrados. No caso específico do nosso convidado de hoje, ele pode não ser um professor de cátedra, mas com certeza, nos 2 blocos do programa, ele foi capaz de colocar o nosso estado a limpo e mostrar que a administração, às vezes, é muito mais importante do que o título. A gente volta já. Faculdades Integradas, Aparício Carvalho, Finca e Metropolitana pelo Canal 12, na TV a cabo, pela TV Porto Velho. A gente hoje está falando um pouco sobre o turismo de Rondônia. A gente está mostrando o que o nosso estado tem para oferecer para você que quer nos conhecer, para você que não conhece Rondônia. E olha, Rondônia não é a capital de Roraima, tá? Muitas vezes a gente ouve essa confusão aí fora também. São estados distintos. Rondônia tem a sua capital na cidade de Porto Velho, que tem a sua estrada de ferro, que esse ano fez 100 anos. Para mim, um pouco dessa comemoração, como que foi palco de Ministério da Rede Globo, mas mais que palco da Ministério da Rede Globo, ela foi palco de países, foi palco de progresso, de seringueiros, de gente que deixou a vida aqui por um progresso. Eu acho que a estrada de ferro Madeira Mamoré é o principal ícone, né, do estado de Rondônia. Quando a gente fala em Rondônia, nós que moramos aqui, eu acho que é fator assim, de sedimentação da nossa própria identidade, porque ela precedeu a cidade. A estrada de ferro Madeira Mamoré nasceu 5 anos antes de Porto Velho ser reconhecido como cidade. Isso aqui era um território de Humaitá e a partir de 1914 foi emancipado como cidade em função da estrada de ferro Madeira Mamoré, que trouxe energia elétrica, que trouxe o telégrafo e que trouxe, sobretudo, pessoas de todos os cantos do mundo. Eram cerca de 20 mil trabalhadores, de 50 pátrias. Era uma torre de Babel que deu certo. Porque Porto Velho, apesar de ser um conglomerado de pessoas de tantas e variantes culturas e de tipo de conduta e tudo, ainda assim é uma cidade muito progressista, uma cidade que tem uma das maiores frotas do Brasil, uma cidade onde o celular chegou primeiro do que em muitas capitais, cidades grandes. Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro tem cidades com 300 anos que não tem uma torre de celular. E aqui, né, nós temos todas as operadoras, né? E um detalhe, Porto Velho é a maior cidade do Brasil localizada numa fronteira. É a única cidade com cerca de 500 mil habitantes que se divide com a Bolívia, com dois estados, Acre e Amazonas, e fica numa fronteira do Brasil. Quer dizer, é a maior cidade brasileira localizada numa fronteira. Então, Porto Velho fica entre os 65 principais destinos turísticos num contexto de mais de 5.500 cidades. Então, Porto Velho é grande, é motivo de orgulho, e a Estrada de Ferro Madeira Mamoré é o embrião disso tudo, porque foi ela que efetivamente trouxe para cá os primeiros moradores, assim, muito embora já houvesse moradores, mas já eram moradores no Mato Grosso, ribeirinhos, indígenas. Porto Velho, especificamente, nasceu em função da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Não tem link com Soldado de Borracha e nem nada disso, né?
Então, bom, aqui na nossa faculdade a gente tem o curso de turismo e esses alunos que saem daqui, eles saem para poder prestar serviço para o Estado. Hoje a gente tem um leque bom para esses alunos que saem do turismo, assim, Rondônia pode ser considerado um estado que o aluno vai poder viver disso, do turismo? o turismo é a segunda indústria do mundo, só perde para a indústria bélica, a que tende mais a crescer. Nós hoje estamos ganhando assim, grandes hotéis, cerca de um mês atrás nós ganhamos o primeiro hotel de rede, de uma rede mundial de hotéis aqui na capital. Nós temos hoje perto de 80 hotéis aqui na capital de Rondônia, hotéis fazenda pelo interior, hotéis de selva, a nossa gastronomia, Pacás, maravilhoso, o Coimbra e o Coimbra, que fica, é um hotel parque, que fica no município de Ouro Preto, Selva Park, o Cacoal Selva Park em Cacoal, Vale das Cachoeiras, que tem fica... Tem Fazendinha também, Fazendinha. Então tem muitos hotéis fazenda, muitos empreendimentos, muitas pousadas ao longo do Vale do Guaporé. Mas eu acho o seguinte, que a faculdade não pode formar só empregado. A boa faculdade, e a Finca é uma boa faculdade, ela forma empreendedor. As pessoas também podem descobrir o seu espaço no mercado de trabalho, porque eu acho que é o setor turístico é um setor ainda com potencial para se tornar produto e indústria, que é o que o turismo é, uma indústria não poluente. Então, e quando a gente investe em turismo, a gente investe sobretudo naquele que está recebendo o turista e não no turista em si, porque quando a gente investe em turismo, necessariamente você tem que investir em infraestrutura. Porque não adianta a pessoa chegar aqui, mas você não tem um lugar para ficar, não tem um lugar bom para comer. E quando você investe em infraestrutura e qualidade de vida, você está favorecendo o local, o morador local. Então é importante que as autoridades tenham constância nos investimentos ao turismo. Hoje nós temos muita dificuldade de captar recursos, né, junto à bancada federal, junto a alguns setores assim, que não veem o turismo às vezes como passeio ou linkado à cultura. Porventura, alguns atrativos turísticos, aliás, atrativos culturais, como Flor do Maracujá, que é um grande evento que Porto Velho tem, que atrai valoriza, cerca inclusive, de... a cultura, né? Com certeza, folclore, atrai mais de 30 mil brincantes. Este evento é um atrativo turístico, assim como o Duelo da Fronteira de Guajará-Mirim, a Procissão do Divino, que é um evento religioso, mas que mobiliza dezenas de milhares de pessoas por uma procissão que dura mais de 40 dias e ainda é uma cultura remanescente dos portugueses, e também tem uma mistura ali de elementos da cultura afro, e tudo isso são atrativos assim, turísticos, mas são eventos culturais. E necessariamente a cultura não está linkada ao turismo. O turismo é uma indústria. O turismo tem que funcionar através de uma percepção de uma movimentação em cadeia, né? Existe uma cadeia por detrás desse setor, mas tudo ainda é muito novo, inclusive no Brasil. O Ministério do Turismo só tem 10 anos de existência. E o Rio de Janeiro, recentemente, perdeu a sua posição de primeiro destino da América do Sul, primeiro destino turístico. Hoje é Cusco, no Peru. Então o Brasil assim, está com um problema de gestão, de compreensão da parte das suas autoridades maiores, no sentido de colocar mais dinheiro nesse setor, que é salutar para melhorar a qualidade de vida, gerar riqueza e renda. O primeiro emprego de muita gente é através do turismo. O que muitas pessoas vão fazer assim, no seu início de vida profissional? Ser camareiro, ser garçom. E Rondônia tem trabalhado através do SENAC, através dos parceiros, através da própria setor que tem trabalhado a questão da mobilização, para qualificar a mão de obra de camareiros, de atendentes, de taxistas. Agora nós estamos fazendo uma parceria com 50 taxistas aqui na capital, através da empresa nativa, a Eco, para que esses taxistas sejam qualificados, aprendam línguas. De qualidade, né? Porto Velho, Rondônia, no estado geral, ainda eu acho que nós pecamos muito no atendimento. Com certeza. Nós temos uma deficiência de mão de obra no atendimento. Segurança. Temos bons restaurantes, nós temos bons, no entanto, as pessoas não sabem ainda atender de uma forma... Alguns sabem. A exemplo do que ficou fantástico, o restaurante que foi reinaugurado agora do... Não estou fazendo propaganda de ninguém, mas lugar bom a gente tem que dizer, até para que as pessoas possam ter onde ir. Do Cláudio. Do Genaro, San Genaro, ficou fantástico. O proprietário Cláudio, ele é o presidente, inclusive, da Abrazel, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. No shopping, sabe, a expansão do shopping, o Caravelas mesmo, que é antigo, mas é um lugar agradável. Os bares da Calçada da Fama, que se come muito bem. Isso, e toda Pinheiro Machado, que a pessoa, do adolescente todo mundo vai lá e todo mundo tem sua praia, tem sua tribo. E o turismo acontece. E o legal, assim, o mercado cultural, que agrega assim, uma gama significativa de atores desse universo cultural, tem muitos cantores, bons compositores. O povo de Porto Velho tem uma vocação natural para a cultura e a arte. Nós temos em Porto Velho, por exemplo,
o segundo maior bloco carnavalesco do Brasil, que é o bloco da banda do Vai Quem Quer, que tem mais ou menos 50 mil brincantes. É o segundo maior bloco carnavalesco, o que denota que as pessoas daqui são muito alegres, muito inventivas, muito dadas à boa recepção das pessoas, e todo mundo se sente em casa nesse caldeirão cultural que é Porto Velho. Então, nós temos o melhor que é o nosso povo, então nós vamos nos tornar, de verdade, assim, um dos principais pontos indutores de turismo no país, na medida em que nós tivermos mais investimentos. Investimentos em infraestrutura, no embelezamento das nossas praças e avenidas, nos espaços públicos, limpeza, segurança. Tudo isso demora. No governo Confúcio Moura já houve muitos avanços significativos, o centro histórico está sendo revitalizado, a própria sede do governo do estado vai se transformar no Museu do Estado, a sede da Setur vai se transformar num espaço aberto à visitação pública e vai ser a Casa do Turista com um café regional e o Museu da Pessoa, tudo isso funcionando no mesmo espaço. Mas ainda é preciso mais. Mas nós estamos apenas começando, somos um estado com apenas 32 anos e tenho certeza de que aqueles alunos que hoje estão cursando turismo aqui na finca vão encontrar um mercado muito mais alentador daqui a uns anos, daqui a uns tempos, e vão poder se inserir nesse mercado, também sendo mais inventivos, propiciando e criando novos espaços, novos produtos para que nós possamos incrementar cada dia esse setor que é vital, assim, que é o turismo. A gente podia conversar aqui outros blocos, até falar dos teus livros e tantas outras coisas que tem dentro da sua vida. Mas, infelizmente, a gente tem 4 blocos e eu faço até o convite para que você venha outras vezes aqui conosco. Mas qual o papel do seu Antônio na tua vida, para você fechar? Meu pai. Meu pai era muito Meu pai é engraçado, ele era um paradoxo de mim, porque ele era muito silencioso, era um homem silencioso, religioso, isso eu herdo dele, porque eu sou muito temente a Deus, e ele abria mão de qualquer obrigação, mas tinha naquele horário assim, da missa dele, da reza dele, ele não abria mão disso. E ele educava os filhos com muito poucas palavras, né? Era uma pessoa que representava muito para nós pelo seu próprio exemplo, de um homem simples, trabalhador, do campo, mas foi um papel assim, de alguém também, assim como a minha mãe, de respeitar o próximo, independentemente de quem seja, né? E de conceder o perdão. E eu tenho, modéstia à parte, assim, essa facilidade de entrar no ouvido e sair no outro. A gente, às vezes, como gestor público, apanha e imprensa essa confusão toda, às vezes injustamente, e eu não sou de revidar, e nem de ir atrás, e nem de me justificar. Eu acho que tem um pouco do meu pai, marcar pelo exemplo, pela postura, que tem que ser ética. Isso não é favor para ninguém, não, é para a gente mesmo, ter a consciência tranquila, fazer o certo, tentar fazer o certo, porque certo 100% ninguém mas ou falha na conduta, ou falha por ter uma personalidade, às vezes, meio ríspida, alguma coisa assim. Mas falhos todos somos. Mas eu herdo do meu pai, assim, a compreensão simples de que a gente precisa dar o perdão. E ele era muito religioso e trazia esse preceito cristão no coração dele e na prática dele. Então essa foi a melhor herança que ele possa ter me deixado. Seu nome completo? Júlio Olivar Benedito. Sua cidade de origem? Poço Fundo. Um sonho? Um sonho? Olha, eu tenho um sonho e eu vou mentir para você se eu falar outro sonho. E o meu sonho eu não posso revelar aqui. Um lugar que você quer conhecer? Eu quero conhecer a terra que foi dos meus ancestrais portugueses, Gouveia. Uma frustração? Uma frustração. Não ter ficado mais tempo na Secretaria de Estado da Educação para que as coisas tivessem princípio, meio e fim. Você por você? Júlio é um jogador e um sonhador que é meio... uma metamorfose dessas duas coisas, né? Eu jogo, como todo ser humano tem que jogar, mas sonho muito. Eu acho que o sonho é o meu combustível e o jogo a minha necessidade de sobrevivência. Bom, muitíssimo obrigado por você ter vindo. Obrigada pelo tempo que você dispôs aqui junto com a gente. Espero, em nome de toda a TV Porto Velho e da faculdade, que você tenha muito sucesso, que os seus sonhos inconfessáveis sejam sonhos que, se forem bons para você e que se forem te fazer feliz, eles efetivamente aconteçam. E a gente espera que no ano de 2014 você consiga levar
muito mais do nosso estado de amor pelo Brasil, Rondônia, para tantas outras pessoas que não conhecem. Muito obrigada mesmo. Obrigado a você, Irina. Obrigado à sua equipe maravilhosa, a TV muito bem instalada aqui na finca, né? O doutor Aparício é um empreendedor, uma pessoa ousada e admirável, então eu deixo um abraço também a ele, ao doutor Aparício, e familiares e coordenadores e todo mundo envolvido nesse grande empreendimento que é a finca, que também dignifica muito Porto Velho, que é uma cidade universitária, né? Uma capital que tem tantos cursos e tudo isso, e tão pouco tempo isso era impensável, né? Então é admirável o doutor Aparício, que foi vice-governador do estado de Rondônia, uma pessoa íntegra, e eu deixo um abraço afetuoso e na oportunidade assim desejar um Feliz Natal, Feliz Ano Novo também, e que em 2014 todos os nossos sonhos possam ser realizados, inclusive os inconfessáveis, desde que seja para o nosso bem e para o bem de todos os que tenham esses sonhos inconfessáveis ou confessáveis. Que Deus abençoe a todos e que Jesus seja o nosso guia, a nossa inspiração sempre. Muito obrigado. Obrigada. Bom, Anda, quero te dizer nenhum segredo. Eu falo desse chão da nossa casa e sei que está na hora de arrumar. Quero viver mais 200 anos e quero não ferir meu semelhante, mas nem por isso eu quero me ferir. O sal da terra, o chão, a terra. O nosso estado de Rondônia é um dos estados mais lindos do planeta e a gente não vai deixar que ninguém macule essa imagem. Por isso, o nosso programa leva a cada semana um pouco mais daquilo que nós somos. O povo da Amazônia. O povo que sou eu, é você. É o povo que vai do sul ao norte, do nordeste ao centro-oeste. Nós somos brasileiros, acima de tudo. E sim, nós também somos índios. A gente volta no próximo programa.